pessoal, eu sou Naum Giló, sou repórter de entretenimento do Metrópolis e estou aqui para entrevistar a atriz Iwizar Tenterrar, atriz indígena que está fazendo vários trabalhos agora, inclusive com Xuxa e Angélica na série Tarã, onde ela é protagonista. Iwizar, você está em Vale Tudo, né? Você é protagonista da série Tarã, que tem Angélica e Xuxa, elenco mais do que de peso, né? Enfim, você também está no longa Rio de Sangue, ao lado de Giovanna Antonelli. E tem a novela Guerreiros do Sol no Globoplay, né? E você tem passeado por personagens indígenas e não indígenas, né? Como está sendo essa experiência profissional, assim? Nossa, eu acho que o meu primeiro personagem, né, que eu fiz, de fato, foi em uma série chamada Independências, do Luiz Fernando de Carvalho. E a minha personagem era indígena. E a primeira cena que eu fiz, que eu não tive preparação, não tive nada. Então, a primeira vez no set foi fazendo essa personagem, que era falando na minha língua mesmo, na minha língua materna, do lado da minha tia. A gente contracenava juntas, na nossa língua, e para mim foi muito importante, assim, porque era um lugar mais seguro para mim, né? Desculpa, só me relembra aí qual foi o primeiro trabalho que você fez? Desculpa o nome. Foi Ah, Independências. Independência, tá. E, e desde então surgiu outra oportunidade, como Taran. Taran também é uma personagem indígena, mas uma história mais fictícia, um povo mais fictício. Nesse mundo de magias que é a Disney, né, de uma forma completamente diferente. E a partir de aí vieram outros personagens. Eu acho que tem sido muito importante, muito prazeroso assim para mim, porque ter esses personagens que, claro, conversam muito. é, eu acho que no geral todos os personagens conversam muito comigo, né? Mas quando fala sobre indígena, eu acho que é tipo mais o meu lugar, é o lugar que eu mais estou aprofundada, assim. E esses personagens que não são indígenas quebram um pouco um pouco o estereótipo mesmo que as pessoas criam de que a gente só pode ser contratada no audiovisual ou para qualquer outro projeto só para falar sobre indígenas, só para falar sobre esse tema. Eu acho que a gente também consegue andar por outros espaços, assim como a gente vê outros artistas também fazendo isso, né? E tem sido incrível, tem sido muito acolhedor, tenho me sentido muito abraçada, assim, pelos territórios que eu passei. Por exemplo, Tarã, a gente foi para o Acre, e no Acre a gente trabalhou com vários povos, assim, a gente trabalhou com a Xanica, Yawanawá, com... enfim, são muitos povos, mas, tipo, mais de 10 povos que a gente trabalhou, e foram povos que me acolheram muito e que foram foi um momento muito especial para mim, porque na minha primeira experiência, no meu primeiro momento ali, tipo, de entrar de fato, de estar de fato num projeto desde o começo, do começo ao fim, foi ao lado de pessoas que também estavam vivendo esse primeiro momento no audiovisual, conhecendo esse mundo do audiovisual, indo para lá, né? Porque a gente foi para Cruzeiro do Sul, muito distante, assim. E os povos ali estavam tendo essa conexão também com essas pessoas de fora, com esse mundo de fora, e tá ali rodeada de pessoas que, querendo ou não, conversavam com a minha história, mesmo que fosse de territórios e povos diferentes, a gente conversava muito, as nossas histórias batiam muito e eu ouvia muito isso também, né? Tipo, dessa felicidade de finalmente estar tá vendo indígenas fazendo isso, de tipo, caraca, que legal. Agora eu também quero sonhar. Nossa, que incrível que demais. Tipo, Representatividade. sim, tá Total, trabalhando. E né? não só atividade, eu acho que tem que ser além, né? Além desse lugar, tem que ser um lugar de escuta mesmo, de troca, da gente conseguir debater e trocar e falar, olha, essa história aqui não tá legal dessa forma, a gente tem que mudar, tipo, fazer desse jeito não conversa com o que vocês querem passar, pelo menos não conversa com a nossa realidade, né? Se empoderar das narrativas também, né? Sim, sim, com certeza. Ah, uma pergunta legal, né? Que você tem acumulado trabalhos em televisão, cinema e streaming, né? O que você está gostando mais de fazer? Nossa, eu acho que.
eu tô gostando muito da TV, né? Eu cheguei na. Porque, sei lá, Tarã, a gente teve a cidade cenográfica, fui bastante para estúdio também. Cinema a gente ia mais para lugares fora, assim. E aí a TV tem essa cidade cenográfica ali, e que eu ainda tinha muita curiosidade de finalmente estar podendo conhecer tudo. E tá sendo muito prazeroso, assim. Eu acho que tem esse negócio de tempo, né? É um outro tempo. E aí eu tô começando a entender esses tempos, que são tempos diferentes também. Mas todos os trabalhos, assim, foram muito importantes para mim. Mas eu sou apaixonada pelo streaming porque foi que chegou primeiro e eu tenho um apego, assim, tô gostando. Televisão. E você tá no elenco de uma novela que tá prometendo muito, né? Que foi um estouro na época, né? Que saiu. E agora, como é que tá sendo a experiência de participar de uma produção dessa envergadura? Nossa, eu acho que ainda tá caindo a ficha para todo mundo, né? Eu e principalmente o meu núcleo, as pessoas que eu mais tenho contato, assim, a gente conversa muito sobre, tipo, cara, tá sendo, tá sendo, como que fala? Tá sendo quase um peso para todo mundo, assim, tá todo mundo carregando um peso de, tipo, cara, as pessoas estão com a expectativa e as pessoas querem que a gente supra essas expectativas, sabe? Que a gente entregue, assim. E tá todo mundo muito tenso, porque é isso, as pessoas já criaram uma expectativa muito grande Fala pra um mim, pouco da sua mas personagem. a minha personagem, ela é veterinária, ela é melhor amiga ali da Fernanda, né? E eu acho que eu não posso falar muitas coisas ainda, É, tipo, o que muita pode coisa ser muito. dito, né? Apesar de ser remake, É, né, também. Então... É é uma personagem não remake, indígena, né? é uma personagem não indígena, não tem nada a ver com indígena, assim, eu acho que é a personagem que mais sai desse lugar de indígena das outras personagens que eu fiz. Mas é isso, eu acho que o indígena tá na minha identidade mesmo, no meu sangue, na minha cultura, no que eu carrego. Isso não vai mudar independente da personagem que eu faça. Mas não tá ali nos trejeitos, não tá na forma de vestir ou numa forma de falar, né? Tá, não está numa forma. Mas. É, ela foge completamente do que as pessoas veem do que é ser indígena, assim. Uhum, uhum. Olha, Ilza, você atuando, trabalhando ao lado de Giovanna Antonelli, Xuxa, Angélica, você tá no elenco de Vale Tudo, que todo mundo tá esperando muito. Você só tem 22 anos, né? 22 anos. Fala um pouco para a audiência do Metrópolis, assim, como foi essa trajetória? Quando você começou a ficar em frente às câmeras? E como é que você chegou nesse lugar? E nova, né? Muito jovem. Você vem lá do Maranhão, indígena, que também, querendo ou não, claro que as coisas estão mudando, mas acaba sendo também uma questão, né? Enfim, conta pra gente. Então, é isso, eu sempre, quando eu era criança, eu morava no meu território, tinha certa dificuldade de falar uma língua, e grande parte da minha família não fala, né, em português, então, mas Qual o nome da lá língua? tem Zengueté, Zengueté. Tá. Zengueté. Então, quando eu era criança, eu via a minha mãe e os meus avós sempre fazendo de tudo para eu estudar na cidade, para eu aprender a falar português, para eu poder falar por mim. Então, eu ficava um ano estudando na cidade, um ano na aldeia, um ano na cidade, um ano na aldeia. E aí, quando eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, minha mãe veio morar no Rio de Janeiro, que ela veio com um grupo de ativistas para o Rio de Janeiro para resistir num espaço aqui no Rio de Janeiro, que é a Aldeia Maracanã, que até hoje é um espaço de resistência e de acolhimento para os povos indígenas que vêm de fora, principalmente do meu povo. E eu continuei morando na aldeia, mas eu ficava, né, intercalando sempre. E eu via o Rio de Janeiro nos livros, né? Eu via assim, e eu imaginava que minha mãe morava no Rio de Janeiro e eu via prédios, eu via praias, e eu via, nossa, um dia eu vou. Mas eu não podia sair do meu território antes de passar por todos os meus rituais. Uhum. E a família também nem me permitia, assim. Mas eu sonhava muito em fazer algo diferente, mas era tão.
distante da minha realidade, né? Porque todas as pessoas que estudavam, que conseguiam estudar, conseguiam fazer, ir para as universidades, que conseguia se manter nas universidades, sempre era muito limitado, né? As pessoas se limitavam muito a profissões que eram acessíveis para elas e que elas poderiam seguir, que dariam certo, que era ou enfermagem, ou direito, ou alguma coisa que trabalhasse ali na área da saúde para que elas pudessem trabalhar na aldeia, mas nunca ampliando muito esse lugar, né? Uhum. E eu queria ser diferente, assim, eu queria fazer algo diferente, eu queria, por exemplo, fazer psicologia, que no meu território praticamente ninguém faz psicologia, né? Tipo, e aí, enfim, tive a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, quando eu Você foi passei com por todos quantos os anos meus... ao Rio? Eu vim com 11 anos de idade. Aí você passou pelos rituais que tinha que passar. Passei por todos os rituais que eu tinha que passar do meu povo. E aí, finalmente, consegui vir para o Rio, por causa de estudos, vim morar com a minha mãe. E eu pude conhecer muitas amigas, assim, que eram artistas, sempre trabalhando com arte, fazendo artesanato. Tipo, minha família sempre trabalhou muito com artesanato. Sempre teve a arte inserida, nos cantos, nos nossos rituais, nas danças. Então, a arte sempre teve ali, mas a gente não enxergava a nossa arte como arte, né? Porque a arte é só aquilo que está no museu, é só aquilo que está na TV, é só aquilo que tem nome que as pessoas conseguem enxergar como arte. E eu via muito, comecei a ter amigos próximos, assim, que faziam exposições, e eu falava, caraca, eu quero ser artista, eu quero fazer isso. E eu sabia, sei até hoje, fazer coisas com miçangas. Sempre soube fazer muitos artesanatos, são brincos, colares, pulseiras, roupas. Só que eu queria levar aquilo para lugares diferentes. Então eu falei, cara, eu quero levar minha arte para museus. Eu quero que isso seja. Não quero que as pessoas vejam apenas como um artesanato. Eu quero que as pessoas vejam como arte. O que isso é arte? E aí eu fiz curso de artes visuais no Parque Lage em 2020. Fiz curso de arte no Parque Lage, passei para alguns editais, para fazer alguns programas para jovens no MAM, Museu de Arte Moderna. E aí eu achei que eu tinha me encontrado, assim. Até que a minha tia, ela já veio nesse processo artístico há bastante tempo também, de música, de atuação. E aí surgiu um teste para eu fazer, que foi para que foi para Independências. Só que o diretor queria uma personagem mais nova, queria um personagem que tivesse cara de 10 anos. E eu conseguia fazer personagem até 14, mas não aos 10. Então ele meio que me descartou, assim. Logo depois surgiu um teste para Taranto, com um produtor de elenco que já tinha feito o trabalho com a minha tia. E aí ele viu uma foto minha nas redes sociais e entrou em contato com a minha tia perguntando se eu era da família dela. Ela falou que sim. E aí surgiu o primeiro teste. E eu não sabia como fazer esse teste. E aí ele pediu para eu mandar um vídeo falando alguma coisa. E aí minha tia pegou e falou assim: olha, a gente vai pro banheiro e a gente vai gravar um vídeo você contando tal história de um menino que você gostava. Não sei. Você vai contar essa história e conta pra mim, só conta. E aí eu comecei a contar de uma forma muito espontânea, assim, e enviei pra ele. Ele amou. Ele falou: pronto, encontramos a nossa Gaia, encontramos nossa protagonista, é isso. Incrível, Outro sabe? mundo. Muito E como incrível. foi atuar com a Xuxa e com a Angélica? Então, nossa, foi muito leve até. Principalmente com a minha relação com a Xuxa, né? Porque eu, eu tinha muita insegurança, porque eu não sabia como reagir. Tipo, as pessoas. Tinha muitas pessoas ali na produção que eram muito fãs dela. Muito. E que se tremiam só de falar. E eu sempre ficava nesse lugar de, tipo, caramba, como que eu vou agir? Tipo, ela vai fazer minha mãe, eu não posso agir assim, né? Eu não posso ser desse jeito. Mas no primeiro contato que ela teve comigo, ela já me acolheu muito. Ela já colocou a Doralice no meu colo e falou: ai, é sua irmã, não sei o quê.
Já me abraçou muito e ela sempre falava muito da filha dela também, né, da Sasha, da relação dela com a Sasha. E isso me aproximava dela também, me aproximou bastante dela. Então ela sempre chegava, conversava comigo, fazia perguntas, mas tipo, da minha vida pessoal, porque a gente ia construindo essa relação, mas foi uma relação muito leve, assim, que eu de fato, era isso, era um sonho que eu vivia ali, que eu estava aproveitando aquele momento, sabe? Era um momento muito Com prazeroso. certeza, com certeza. E Isa, e assim, pra gente fechar, eu queria que tu desse assim uma visão sua, uma opinião sua com relação assim, porque a gente está vendo que nos últimos tempos algo está acontecendo, né? Estamos vendo mais pessoas fora daquele padrão branco, rico e tudo mais. Agora temos indígenas, temos negros. A questão indígena tem vindo com muita força, né? Agora nos últimos anos. Temos uma parenta sua que é ministra, né? Dos povos indígenas, Sônia Guajajara. E o audiovisual é uma das peças centrais, né, dentro dessa mudança, quando a gente passa a ver essas pessoas fazendo cultura, né, fazendo arte na televisão, no cinema, no streaming. Como é que tu está avaliando isso assim? Ainda tem muita coisa a ser feito? O que seria? Com certeza, eu acho que é isso. Finalmente, a gente está conseguindo quebrar essas barreiras. Eu acho que foi um processo tão dolorido assim para muita gente. Tipo, muita gente não se sentia competente. Nós não se sentíamos capazes de ocupar esses lugares porque eram lugares que nos desprezava praticamente, né? Fechavam as portas para a gente. E a gente vem quebrando muitas barreiras cada vez mais. E eu acredito que com essas quebras de barreira também a gente vem se empoderando e criando cada vez mais força, porque cada vez mais a gente vem incentivando. E eu acho que com o crescimento das redes sociais, também esse apoio de lugares diferentes vem fortalecendo a nossa luta, sabe? O nosso povo. Eu vejo muito a gente se apoiando de longe, a gente se incentivando de longe. Eu recebo muito apoio assim de parentes de outros territórios, de territórios que eu nunca pisei, mas que falam, caramba, é isso, vamos, a gente está junto. E tem sido de extrema importância a gente ocupar esses lugares por muito tempo. Eram pessoas se apropriando das nossas narrativas e distorcendo as nossas histórias, sabe? Distorcendo a nossa cultura, distorcendo a nossa luta mesmo. Eu acho que a nossa luta é muito invisibilizada e continua sendo, ainda é muito pouco. Claro que cada vez mais a gente tem conquistado espaços, mas ainda é muito pouco. Quantas pessoas indígenas é, em espaço de protagonismo as pessoas conhecem, né? Quantos atores indígenas você tem, assim, de referência? Quantos professores, médicos, quantos cantores indígenas você escuta? Então, ainda é muito pouco. Para a gente tem sido cada vez mais prazeroso essas conquistas, mas ainda é muito pouco. Ainda tem muito a se fazer. Ainda tem uma mudança muito longa, um percurso muito longo a se percorrer, né? Mas acredito que cada vez mais a gente tá conseguindo, aos poucos, chegar lá, sabe? É isso, pessoal. Nosso papo chegou ao fim. Mais informações na nossa coluna de entretenimento. Sigam nas redes sociais do Metrópolis. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.